Olá, queridos, a paz do Senhor, sejam todos muito bem-vindos à nossa aula de número 4, encerrando esse módulo de número 1 deste curso de formação de pregadores. Nas aulas anteriores, nós falamos sobre a leitura bíblica como disciplina formativa do chamado ministerial, a integração entre a leitura devocional e a exegética, os fundamentos essenciais da hermenêutica bíblica, e hoje vamos para um ponto prático e crucial na vida de qualquer pregador, que são as chaves hermenêuticas e erros comuns na interpretação das escrituras. Se a hermenêutica é a estrada, as chaves são os mapas e os erros são os buracos no caminho. Nosso objetivo hoje é te ensinar a manusear bem o texto e evitar distorções que contaminam a pregação. Ao final desta aula, você será capaz de aplicar perguntas hermenêuticas para interpretar o texto com clareza, identificar os erros mais comuns que pregadores cometem ao interpretar a Bíblia, evitar distorções espirituais, místicas ou doutrinárias na pregação, usar chaves práticas para chegar ao sentido correto do texto, desenvolver uma pregação bíblica fiel e relevante. A interpretação bíblica, ela não é um campo para criatividade, mas para fidelidade. Vamos entender isso. Vivemos uma geração que prega muito e estuda pouco, que interpreta demais e obedece de menos. Mas não existe poder na palavra mal interpretada. Uma mensagem mal interpretada pode comover o povo, mas desagradar o céu. Por isso, hoje vamos aprender como interpretar com reverência, responsabilidade e discernimento. Nós temos algumas chaves hermenêuticas essenciais para isso. As chaves hermenêuticas são perguntas e princípios que abrem um entendimento para o verdadeiro significado do texto. Chave de número 1. O que o texto dizia ao público original? O que o texto dizia ao público original. Antes de aplicar o texto à sua vida, descubra o que ele significava na época em que ele foi escrito. A Bíblia tem um único significado original, mas muitas aplicações. Toda interpretação válida começa com o texto significava, não com o que ele parece significar hoje. Hernandes Dias Lopes. Chave de número 2. Qual é o contexto imediato e geral do texto? Nunca use um versículo isolado. Leia o capítulo inteiro. Analise o que vem antes e também depois. Por exemplo, onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. 2 Coríntios 3, versículo 17. Esse texto não fala de liberdade de expressão, mas da liberdade do coração regenerado pela nova aliança em Cristo. Tá vendo a diferença? Chave de número 3. Qual é o gênero literário do texto? É narrativa? É profecia? É epístola? Poesia? É apocalipse? Vamos lá. Cada tipo de texto exige uma abordagem, ok, de leitura diferente. Tratar poesia como doutrina ou doutrina como metáfora é um erro e cria uma heresia. Chave de número 4. O que o texto revela sobre Deus? Toda a Bíblia é sobre Deus, mesmo quando fala do homem. O pregador precisa perguntar: o que o texto me mostra sobre o caráter, a vontade e as promessas de Deus? Chave de número 5. Qual é o princípio espiritual atemporal do texto? Depois de entender o texto no seu tempo, identifique
um princípio que atravessa os séculos e pode ser aplicado hoje. Por exemplo, não atarás a boca ao boi que debulha. Deuteronômio 25, versículo de número 4. Paulo aplica esse princípio para mostrar que o obreiro é digno de salário. 1 Coríntios 9, verso 9. A letra é da lei, o princípio é eterno. Nós temos também erros comuns na interpretação bíblica, ok? John MacArthur, ele diz que não há pregação errada sem interpretação errada. Não há pregação errada sem antes ter tido uma interpretação errada. Primeiro erro, revelação fora do texto. Dizer que Deus me revelou algo que não está nem implícito no texto é um erro terrível. Isso desrespeita completamente a interpretação bíblica. É um abuso isso. Exemplo errado. Por exemplo, dizer que o azeite da viúva representa o nível do culto, ou que as 7 voltas em Jericó são os 7 domingos da campanha que você vai fazer. Isso é outro absurdo, gente. É forçar demais o texto. Outro erro comum, tá? Textualismo forçado. Forçar o texto a se encaixar na sua mensagem pessoal ou doutrina preferida. O pregador que força o texto para defender sua ideia deixou de pregar a palavra e passou a pregar a si mesmo. A pregar a sua própria vontade. É o que diz Paul Washer. Ok? Terceiro erro. Ignorar o contexto histórico, gente. Interpretar os textos sem levar em conta a cultura, o momento e a linguagem da época. Por exemplo, Apocalipse 3,15. Oxalá foras frio ou quente. Não tem nada a ver com crente. Frio ou fervoroso. Não é sobre isso, gente. É sobre utilidade espiritual, referindo-se às águas medicinais e refrescantes de 2 cidades próximas de Laodiceia. Simples. Quarto erro comum, espiritualizar tudo. Fazer tipologia forçada de cada personagem, número, objeto. Tudo ele espiritualiza, tudo tem um significado, tudo tem. Cuidado com isso. Vou te dar um outro exemplo aqui, um exemplo errado. O cajado de Moisés tem 3 partes. Isso representa a Trindade. Isso não é exegese, gente. Isso é invenção. Tá bom? Tome muito cuidado com isso. Aldir, o que fazer para evitar esses erros? Primeiro, sempre leia o texto em oração, mas com discernimento. Iluminação do Espírito não anula o estudo sério, ele o potencializa. Use comentários bíblicos confiáveis e bons materiais de estudo. Cuidado com fontes duvidosas da internet. Terceiro, submeta suas interpretações a pastores, mestres e mentores confiáveis. A humildade teológica preserva o pregador da vergonha futura. Vamos lá. Uma boa interpretação, ela não termina na mente, mas no coração e na prática. É o que diz Eugene Peterson. Quando você interpreta corretamente sua pregação, tem peso espiritual. O povo entende a mensagem original de Deus. Você prega com autoridade, não com achismo. A igreja cresce em sã doutrina, em maturidade, e isso é simplesmente maravilhoso e extraordinário, e agrada muito ao coração do Senhor. A pregação, ela começa com a leitura certa. Você não pode pregar com poder se não entendeu com clareza. E você não vai entender com clareza sem boas chaves interpretativas e sem evitar erros comuns. Logo, eu estou dizendo para você, seja um pregador fiel ao texto, submisso ao Espírito e comprometido com a verdade. A palavra de Deus, nas mãos de um homem que a compreende, é uma arma imbatível, diz Charles Spurgeon, o príncipe dos pregadores. Eu vou deixar para você aqui algumas aplicações práticas, como faço em todas as aulas,
Escolha um texto bíblico e aplique as 5 chaves hermenêuticas ensinadas hoje. Identifique algum erro comum que você já cometeu e corrija isso à luz da aula. Escreva um parágrafo explicando o princípio atemporal do texto que você estudou. Compartilhe sua interpretação com o seu mentor, seu líder, seu colega, seu parente, seu familiar, sua esposa, seu marido, enfim. Nós chegamos aqui ao final deste módulo de número 1. Quero parabenizar você. Você acabou de concluir o primeiro módulo, as Escrituras como formação espiritual do pregador. No próximo módulo, nós vamos mergulhar na oração como base de sustentação ministerial. Módulo de número 2, nós vamos falar sobre teologia da oração e o sustento espiritual do pregador. Será algo extraordinário e você não pode perder. Te vejo no módulo de número 2 e que Deus lhe abençoe em nome de Jesus.